Olá, galera! Vamos para mais uma aula, capítulo 7, propriedades coligativas. Nessa primeira aula, a gente vai ver o que são propriedades coligativas e vamos aprender sobre pressão máxima de vapor. Bom, então o que são as propriedades coligativas? As propriedades coligativas são as propriedades dos líquidos, dos solventes puros, quando nós adicionamos a eles um soluto não volátil, que não volatiliza, podendo esse soluto ser tanto molecular quanto iônico. Ou seja, a natureza desse soluto não tem tanta importância. Por quê? Porque essa propriedade ela não é explicada pela natureza da substância. Ela é explicada pela quantidade de molécula, átomo ou de partícula que vai estar dissolvida ali na minha solução. E essas propriedades coligativas, elas são capazes de nos responder algumas perguntas que estão muito presentes no nosso cotidiano. Que perguntas? Vamos lá para algumas delas. Por que nós acrescentamos sal no gelo quando nós queremos gelar bebidas? Latinhas de bebidas, por exemplo. Por que quando nós estamos fervendo água para cozinhar um alimento ou para fazer café, e quando a gente coloca açúcar, no caso de uma água que nós vamos fazer café, ou sal de uma água que nós estamos fervendo para cozinhar um alimento, essa água para de ferver? O que acontece quimicamente quando nós colocamos sal em cima de um pedaço de carne? E por que os peixes de água doce, peixe de rio, não conseguem sobreviver se você colocar ele para viver no mar, na água salgada? E o contrário também é válido. Por que a água do mar ou dos oceanos não se congela totalmente, mesmo nos lugares onde a temperatura é bem menor que zero? Entre outras perguntas. Todas essas perguntas, elas podem ser respondidas, com as propriedades coligativas. Então, ao final dessas aulas, vocês vão conseguir responder e entender essas perguntas, as respostas dessas perguntas e de várias outras. Para entender as propriedades coligativas, a gente precisa entender um conceito de pressão de vapor e pressão máxima de vapor. Então, o que é isso? O que é pressão máxima de vapor? A pressão máxima de vapor é a maior pressão que os vapores de uma substância vão conseguir exercer sobre a substância em uma determinada temperatura. Como assim? Vamos ver aqui com o exemplo desse desenho. Nós temos aqui, lembrando que, como nós estamos falando de vapor, é uma substância que está parte no estado gasoso, parte no estado líquido. Então, uma substância que está em processo de evaporação. E tem que estar no recipiente fechado, certo? Para nós podermos estar analisando esse vapor, essa substância que está no estado gasoso. Então, vamos lá. Nós temos aqui a água no estado líquido, e a água no estado líquido passa para o estado de vapor. No início, nós temos muita água passando, muitas moléculas de água passando para o estado de vapor, certo? Porque nós tínhamos muita água no estado líquido. Então, aqui você vê, a molécula de água no estado de vapor é essa aqui, essa aqui. Nós temos também molécula de gás oxigênio e molécula de gás nitrogênio. Só para mostrar para vocês que não tem só vapor de água, tá? Continuamos tendo oxigênio e hidrogênio aqui. Então, começou a se formar os vapores de água, água no estado gasoso. Com o passar do tempo, mais água vai passando para o estado
de vapor, mais água vai passando para o estado gasoso. Quanto mais água eu tenho aqui no estado de vapor, mais moléculas eu tenho no estado de vapor, maior a pressão que esse vapor está exercendo sobre esse líquido aqui, ou seja, sobre a água que ainda está no estado líquido. Conforme isso vai acontecendo, o tempo vai passando, mais água vai passando para o estado de vapor, o ar vai ficando saturado de vapor de água, vai ficando cheio, vai tendo muito vapor de água, vai tendo muita molécula de água no estado de vapor aqui neste espaço, até um determinado ponto, que é o seguinte, onde não tem mais como passar molécula de água do estado líquido para o estado de vapor. Por quê? Porque o meu ambiente está saturado. Não cabe mais molécula de água no estado de vapor. Para que uma molécula passe do estado líquido para o estado de vapor, é preciso que uma molécula saia do estado de vapor e volte para o estado líquido. Vocês sabem que isso é possível, né? Condensação. Isso é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, porque isso está acontecendo o tempo todo. É só vocês lembrarem, né? Tenta lembrar da panela de arroz. Está lá tampada, está com a tampa. Quando você tira a tampa, você vê que tem um monte de gotinha de água. Quer dizer, os próprios vapores de água vão se condensando ali naquele ambiente. Isso acontece aqui, tá? Essas moléculas, elas vão se condensando e vão voltando para o estado líquido, tá? Então, isso está acontecendo o tempo todo, por mais que nós não estejamos vendo. Isso é o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Nesse momento em que o ar está saturado de vapor da substância, e que para que uma molécula saia do estado líquido e passe para o estado de vapor, seja necessário que uma saia do estado de vapor e passe para o estado líquido, nós temos a pressão máxima de vapor daquela substância naquela dada temperatura. Por quê? Porque se eu elevar ou diminuir a temperatura, eu estou alterando esse dado de pressão de vapor. Então, a pressão de vapor está relacionada com a temperatura, certo? Esse dado é referente para uma determinada temperatura. Bom, falei para vocês que a pressão de vapor, ela tinha relação com a temperatura. Mas qual é essa relação? A relação é o seguinte, o fenômeno de ebulição, ele é um fenômeno endotérmico. Lembram o que é endotérmico? Fenômeno que acontece com absorção de energia na forma de calor. Então, essa reação é uma reação que acontece absorvendo energia térmica. Precisa absorver calor para acontecer. Se precisa absorver calor para acontecer, se eu fornecer calor, eu estou ajudando a minha reação. Então, qual que é a relação entre a pressão máxima de vapor e a temperatura? Se é um fenômeno endotérmico, a relação é que se eu aumentar a temperatura, eu estou ajudando a reação a acontecer. Ou seja, eu vou aumentar a pressão de vapor. Repara aqui, eu tenho aqui a substância X passando para o estado de vapor. E ela vai ter uma determinada pressão de vapor. Se eu aumento a temperatura, eu vou fazer com que mais substância X passe para o estado de vapor. Se eu tenho mais substância X no estado de vapor, eu tenho mais vapor. Se eu tenho mais vapor, eu tenho uma maior pressão de vapor. Eu também tenho uma relação entre a pressão de vapor e a interação entre as partículas. Qual é a relação que existe
entre a pressão de vapor e essa interação das partículas? É a seguinte: o meu solvente, as partículas do meu solvente, elas interagem, elas têm uma interação entre elas, que mantém elas unidas. Quando eu analiso o meu solvente, olha aqui no exemplo, eu tenho dois solventes aqui, o álcool e o éter. Para saber qual desses dois solventes evapora, volatiliza mais fácil, eu olho o quê? Eu olho as interações entre as moléculas desse solvente. Quem tem interações mais fortes volatiliza menos. Quem tem interações mais fracas volatiliza, passa para o estado de vapor mais fácil. Então, olha só, o álcool, ele tem esses OHs aqui na sua estrutura e graças a ele consegue fazer ligações que a gente chama de ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Ele, entre esses dois solventes aqui, tem interações mais fortes. Então, o álcool possui interações mais fortes do que o éter. Então, entre o álcool e o éter, o álcool volatiliza menos. Então, ele passa menos para o estado de vapor que o éter. Se ele passa menos para o estado de vapor, consequentemente, ele vai ter uma pressão de vapor menor que o éter. E o éter, como ele não tem uma interação muito boa entre as suas partículas, as interações são fracas, ele passa facilmente para o estado de vapor. Se ele passa com facilidade para o estado de vapor, ele vai volatilizar muito fácil. Então, eu vou ter muito éter no estado de vapor a essa mesma temperatura. Se eu tenho muito éter no estado de vapor, eu tenho uma pressão de vapor maior para o éter do que para o álcool. Vamos ver isso no gráfico, aqui, representado no gráfico. Ele compara aqui com o gráfico da água, tá? Lembrando sempre que a pressão máxima de vapor, ela vai estar sempre relacionada com a temperatura, porque a temperatura é que determina, certo? Ela tem que ser analisada de acordo com a temperatura, sempre. Então, olha só. De acordo com a interação entre as minhas partículas, eu tenho uma pressão de vapor maior ou menor. Então, quanto maior for a interação entre as partículas do meu solvente, menor vai ser a pressão de vapor do meu solvente. E o que acontece quando eu comparo a pressão de vapor de um solvente puro com um solvente na solução, ou seja, com um solvente que agora eu adicionei um soluto não volátil, ou seja, eu preparei uma solução com ele. Vamos ver aqui no exemplo. Ó, aqui nós temos o solvente puro, então água pura, líquida, no sistema já com ela no estado de vapor. Aqui nós temos a solução, a água misturada com o soluto, pode ser o sal de cozinha, e ela no estado de vapor. Aqui já está mostrando para a gente que aconteceu o quê? O nosso solvente, que é a água, na solução evaporou menos, com a mesma temperatura. Repara que as condições são as mesmas. A temperatura, a pressão externa, tudo. A nossa água, o nosso solvente, porque quem evapora é a água. O soluto, o sal, continua aqui. A água evaporou menos. Então, eu tenho menos água no estado de vapor aqui do que eu tenho na água pura. Por que a água da solução evaporou menos, nas mesmas condições que a água pura? Nós vamos estudar entropia mais a fundo na próxima aula, mas só para a gente poder dar continuidade, entropia é a desordem de um sistema. E todo sistema tende naturalmente à desordem.
Os sistemas, eles seguem essa regra aqui. Sólido é mais organizado que o líquido. Líquido é mais organizado que o gasoso. Então, naturalmente, os sistemas tendem a passar do líquido para o gasoso. Quando nós adicionamos um soluto a uma solução líquida, nós alteramos a entropia do sistema. Nós tornamos o sistema mais bagunçado. Então, agora nós sabemos que aqui o meu sistema está mais bagunçado do que aqui. Como eu sei que os sistemas tendem naturalmente à desordem, à bagunça, a ideia é que naturalmente, tá, as minhas moléculas passem para o estado de vapor porque elas estão tendendo à desordem, elas estão tendendo a aumentar a sua entropia. Tá? Aqui também vai acontecer. Só que, nesse caso, como eu tenho uma coisa muito organizada, para que ela se desorganize, tá? Eu tenho que ter muita molécula passando para o estado de vapor. Então, eu tenho uma alta pressão de vapor. Enquanto aqui, eu já tenho um sistema desorganizado. Então, para que eu tenha, continue desorganizado, eu vou ter moléculas passando para o estado de vapor. Só que serão menos moléculas passando para o estado de vapor. Então, aqui eu vou ter uma pressão de vapor menor, tá? Essa é a explicação de por que a pressão de vapor máxima do solvente numa solução é menor do que quando comparado com solvente puro. Para encerrar, então, nossa aula, algumas coisinhas que vocês não podem esquecer. A pressão máxima de vapor de um solvente puro, ela vai ser reduzida quando adicionarmos um soluto não volátil. Então, adicionar um soluto não volátil a um solvente causa o abaixamento, diminuição da pressão máxima de vapor desse solvente. E esse abaixamento, ele não depende da natureza do soluto. Ele depende apenas da quantidade de partículas que eu estou adicionando. Isso não é uma propriedade coligativa. Por quê? Porque a pressão máxima de vapor, ela está relacionada diretamente à temperatura. Então, nós não podemos considerar ela como uma propriedade coligativa, ok? Até a próxima aula.